E aí a gente começa a pensar, você está falando de escolher o seu apoio visual, por que, que o apoio visual é importante? E por que, que eu falo isso? Eu já ouvi muita gente falando assim, ó, PowerPoint não é necessário, a apresentação é o apresentador. A parte mais importante de qualquer apresentação é com certeza a pessoa que está falando. É o apresentador que, e eu concordo muito nesse ponto, é o apresentador que é a estrela daquele show. Porque é o apresentador, no final das contas, que vai conectar a audiência ao tema. Ele é o responsável por transmitir a informação. É ele que vai esclarecer o assunto, explicar coisas que são mais complicadas. Enfim, o apresentador é a pessoa mais importante daquele show do ponto de vista de quem está apresentando, claro, né? A gente sabe, não é segredo para ninguém, que a audiência, as pessoas que estão ali te assistindo, eles são a razão máxima de haver uma apresentação. Porque não existiria necessidade de apresentar se não tivesse público. Concorda? Se não tivesse alguém ali para assistir essa apresentação, se não houvesse uma audiência interessada em consumir o conteúdo que o apresentador deseja entregar. Então, do ponto de vista de quem está falando, realmente é o apresentador a pessoa mais importante. E estas mesmas pessoas que dizem que o apresentador que deveria ter, não precisa ter PowerPoint, eles dizem que o apresentador tinha que falar, sem necessário qualquer tipo de apoio para ele. E é muito comum a gente ver isso acontecendo de verdade. Pessoas que realmente sobem no palco, pessoas que fazem suas apresentações sem que você precise oferecer para elas um apoio visual. Elas não usam PowerPoint, elas não usam quadro branco, flip chart, elas não usam nenhum tipo de apoio. E tudo bem, elas são capazes de fazer uma boa apresentação assim. Mas se a gente pensar um minuto a respeito do objetivo de uma apresentação, porque toda apresentação precisa ter um objetivo, a gente vai entender que o objetivo principal da sua apresentação é que a sua audiência saia dali transformada. E quando eu digo transformada, não é que vai acontecer um milagre, as pessoas serão outras quando saírem da apresentação. Não, não. Na verdade, elas vão sair transformadas em relação ao tema. Né? Elas sairão de uma maneira diferente do que quando entraram, porque estarão mais instruídas sobre aquele assunto, sobre aquele tema. Elas vão ser capazes de tomar decisões mais acertadas em relação aquele tema. O objetivo da sua apresentação é transmitir essa informação. Então, por exemplo, as pessoas que entram e que assistem a sua apresentação, você pensando no contexto de atingir um objetivo para aquela audiência, para as pessoas que estão ali te assistindo, qualquer ferramenta que você tiver na mão a fim de chegar nesse objetivo, a fim de você entregar o que as pessoas vieram buscar, é válido. É aí que entram os apoios visuais, é aí que entram as imagens que um slide permite que sejam mostradas. Quando o apresentador ilustra por meio das suas palavras um determinado conceito, e aí ele consegue mostrar junto com essa verbalização, né, junto com essa ilustração verbal, uma imagem que representa aquele conceito, certamente o público vai ter mais condições de captar a ideia, de conseguir compreender o que o apresentador está mostrando. Não é que o PowerPoint, eu vou falar PowerPoint que é um dos mais comuns, mas não é que o PowerPoint seja ruim. Não é que qualquer outro software seja ruim. Mas o PowerPoint e qualquer outro apoio visual, por si só eles não são ruins, eles são simplesmente ferramenta. Né? Se a gente não souber como utilizar essa ferramenta, com certeza a gente vai cometer vários erros, a gente vai fazer muita coisa errada. Eu tenho a impressão de que é exatamente essa quantidade de pessoas que não conseguem desenvolver uma boa apresentação no sentido de criar um apoio visual adequado, um deck de slides interessante. Eu acho que é isso que dá muitas vezes ao PowerPoint essa imagem de ser alguma coisa que mais atrapalha do que ajuda. E a gente sabe que é muito fácil criar uma apresentação dentro do PowerPoint. Porque ele já vem com uma série de templates prontos.
É fácil você abrir o PowerPoint, entrar nele, escolher um template, encher de informação ali, encher de texto, colocar meia dúzia de imagem e em poucos minutos você vai ter uma apresentação pronta. É a melhor apresentação? Talvez não. Será o melhor PowerPoint que você vai fazer? Provavelmente não. Mas ele vai estar ali pronto, disponível para uso. Então, eu não acho justo imputar à ferramenta toda a culpa de uma apresentação mal feita. Se alguém tentar colocar um parafuso na parede com um martelo, certamente o resultado não vai ser o ideal. Por quê? Ele vai estar usando a ferramenta errada. Provavelmente o parafuso vai estar colocado na parede, de um jeito ou de outro. E ele talvez até sirva para pendurar um quadro lá. Mas essa é a melhor solução? Claro que não, né? Muito provavelmente é mais um caso de uma ferramenta que está sendo utilizada por alguém que não sabe para que aquela ferramenta serve, ou não sabe como utilizar aquela ferramenta. Talvez até sirva, talvez saiba para que serve, mas não sabe usar direito aquela ferramenta. E eu lembro que alguns anos atrás, há alguns anos, né? Não alguns anos atrás, não, há alguns anos, o bilionário Jeff Bezos, que ele ainda era o CEO da Amazon, ele deu uma declaração dizendo que eles não usavam mais PowerPoint, apresentações de PowerPoint, nas reuniões executivas. Segundo ele, eles estavam usando memorandos, que eram criados pelas pessoas que iam participar da reunião. E que isso trazia mais agilidade, que as reuniões ficavam mais produtivas. E não só ele, mas outras pessoas também influentes do mundo do meio corporativo, aí, como Elon Musk, da Tesla, né, e da SpaceX, o Sundar Pichai, não sei se é assim que fala, né, do Google, e o Richard Branson, da Virgin. Então esse movimento meio que causou muitos comentários do tipo, então os grandes líderes da indústria não usam PowerPoint, PowerPoint deve ser uma coisa realmente ruim. E a partir dali eu lembro que eu comecei a ver muita gente meio que demonizar o PowerPoint, né? E aí apareceram assim inúmeras apresentações ruins criadas através da ferramenta. Começou a aparecer em blog e todo mundo meio que justificando que o PowerPoint não era bom. E eu lembro que na época eu resolvi investigar, né, e dar uma olhada assim, realmente um pouco mais a fundo de onde que vinha essa afirmação do Jeff Bezos. E aí eu descobri uma coisa muito interessante. Eu descobri que realmente ele disse aquilo numa carta aos investidores da Amazon. É uma carta anual que ele sempre manda para os investidores. E nessa carta ele dizia que a Amazon não usava mais apresentações de PowerPoint nem qualquer outro software de apresentação eletrônica. Ele não falou exclusivamente de PowerPoint. Ele falou que ele tinha substituído as apresentações eletrônicas e os slides por memorandos. Então não foi, PowerPoint não presta. Foi simplesmente uma mudança de método que a Amazon resolveu implementar. Simples assim. E mesmo esse novo método trazia alguns problemas. Naquela carta, ele inclusive fala, olha só, abre aspas, isso nas palavras dele, abre aspas. Não é de se surpreender, entretanto, que a qualidade desses memorandos varia amplamente. Alguns têm a clareza de anjos cantando, são brilhantes, atenciosos e organizam reuniões para discussões de alta qualidade. Às vezes, estes memorandos vêm na outra extremidade do espectro. Fecha aspas. E eu tirei esse trecho da carta dele mesmo. Se vocês quiserem, eu posso até postar um endereço aqui nos comentários de onde essa carta está para vocês poderem ver ao vivo, né? E mesmo o CEO do Google, Sundar Pichai, ele também deu uma declaração parecida, né? Dizendo que o Google dava preferência para imagens e que os textos eram cada vez menos utilizados nas apresentações. E faz todo sentido isso, né? E essa declaração foi dada por ele num evento do Google para desenvolvedores. E sabe o que o CEO do Google estava usando quando ele fez essa declaração, essa apresentação para eles? Slides. Exatamente. Slides muito minimalistas, como é o estilo do Google para tudo que eles desenvolvem, mas ainda assim eram slides. Então, não é
pelo menos justo da nossa parte, culpar só a ferramenta. Então, se você vê uma apresentação ruim, o PowerPoint não presta. Não é assim. Apresentações ruins e produções mal feitas vai ter em qualquer dispositivo. Na realidade, a gente não recebe treinamento para criar apresentações que sirvam para ser apresentadas. Pode parecer brincadeira, mas é bem isso mesmo. A gente não sabe como criar essas apresentações. E como a gente não tem o conceito, a gente faria errado em qualquer lugar, com qualquer apoio visual. O que normalmente a gente faz? Né? A gente cria slideshow contendo texto, né? Basicamente texto. A gente enche de bullets, né, que ilustram os pontos importantes. É uma forma. Aí a gente põe lá uma ou outra imagem, não se preocupa tanto com a qualidade da imagem, com o contraste da imagem. Ou seja, a gente acaba criando, mesmo sem querer, apresentações, peças que ficam difíceis de serem vistas pelas pessoas, que ficam difíceis de serem apresentadas pelo orador. E aí quando você tem muitos eventos muitas apresentações dessa acontecendo durante um bom período, vários anos, acaba se criando aquele estigma de que a ferramenta é ruim, né? Ela mais atrapalha do que ajuda, então ela não é necessária para uma apresentação. De novo, ela não é imprescindível porque ela é um apoio visual, é uma ferramenta que você vai usar. Mas ela ajuda muito o apresentador a atingir o objetivo daquela apresentação, que no final das contas é transmitir a sua mensagem, transmitir o seu conteúdo. Porque nós somos seres visuais, nosso cérebro aprende bastante através do visual, através de imagens. Então a gente pode concluir que uma ferramenta que é uma ferramenta importante e que não deveria ser menosprezada. A gente precisa apenas aprender a usar corretamente. Isso vai nos ajudar muito na nossa missão de transmitir o conteúdo. Então agora você pode até estar se perguntando, né? Tarcísio, então tá bom, agora eu entendi. O apoio visual, seja ele PowerPoint ou seja ele Flipchart, qualquer outra coisa, né? Um quadro branco, não interessa o que seja, é importante para a nossa mensagem. E eu gosto de fazer os slides, e então eu só vou fazer os melhores slides. Então tem que ser designer para fazer uma boa apresentação. E não. Na verdade, você não precisa ser designer para criar uma apresentação que te ajude a transmitir a sua informação. Você não precisa ser. O que você precisa é aprender alguns conceitos básicos, porque esses conceitos vão elevar a qualidade da sua apresentação. Eles vão te ajudar a criar um bom slide deck. Então, algumas premissas básicas de design mesmo, você precisa aprender, mas é o básico do básico. E a gente já vai falar disso, eu vou te dar 4 dicas simples que podem salvar qualquer apresentação. Mas é importante que você saiba, neste momento que você não precisa ser designer. Eu vou aprender design, teoria das cores. Não, nada disso. Você não precisa nem contratar um designer para criar uma boa apresentação. Agora, se você estiver criando uma apresentação para ser um modelo, por exemplo, que a sua organização vai utilizar como sendo um modelo básico para todas as apresentações que as pessoas que trabalham lá vão criar, nesse caso é interessante com certeza contratar um designer para que ele te ajude a implementar a linguagem visual da sua companhia, né? A identidade visual da sua companhia, e que ele ajude você a preservar essa linguagem visual naquele modelo, já que ele vai ser usado por todo mundo que trabalha na sua companhia. Agora, se você está criando uma apresentação, um slideshow para você fazer uma reunião, então você não precisa das habilidades de design. O que você precisa é conhecer o básico, porque o básico vai te impedir de fazer alguma bobagem muito grande, que pode prejudicar a sua apresentação, a sua performance. Mas além disso, você não precisa.